capítulo 19 de Êxodo. Depois de ler essa palavra do Senhor, todos que creem respondam com amém. Nós vamos orar mais uma vez. Todos acharam? Livro do Êxodo, segundo livro de Moisés, segundo livro das Escrituras, capítulo 19, verso 1 até o final. No fim do terceiro dia, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. E tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam. E Israel ficou acampado ali em frente do monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas: vistes o que fiz aos egípcios e como nos carreguei sobre asas de águias e nos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, serei minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E todo o povo respondeu de comum acordo: faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor disse a Moisés: virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e sempre creia em ti, porque Moisés havia anunciado as palavras do povo do Senhor. E o Senhor também disse a Moisés: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas roupas, estar prontos para o terceiro dia. Pois no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E tu também marcarás limites para o povo em redor do monte, dizendo: cuidado para não subir o monte nem tocá-lo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Ninguém encostará a mão naquele que fizer isso. Ele será apedrejado ou flechado, seja animal, seja homem, não viverá. Mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até a base do monte. Então Moisés desceu do monte e santificou o povo, e eles lavaram suas roupas. E ele disse ao povo: estai prontos para o terceiro dia, e não vos achegueis à mulher. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. E todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava e Deus respondia por meio de um trovão. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá, e Moisés subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo, para não acontecer que ultrapasse os limites para vir até o Senhor, a fim de vê-lo, e muitos deles morram. Os sacerdotes que se aproximaram do Senhor também devem se santificar, para que o Senhor não se volte contra eles. Moisés respondeu ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e santifica-o. E o Senhor insistiu: vai e desce. Depois subirás com Arão, mas os sacerdotes e o povo não poderão ultrapassar os limites para subir até o Senhor, para que não se volte contra eles. Então Moisés desceu até o povo e lhe disse isso. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a sua presença em nosso meio é muito maior, mais terrível e mais graciosa do que este grande relato da sua descida ao Monte Sinai. Que o Senhor venha incutir temor em nossos corações e reverência ao Senhor, e que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas para nos santificar cada vez mais. Que o seu Santo Espírito, que nos guia em todas as coisas, venha nos encher para que possamos
entender, amar, viver e proclamar a sua palavra e ver Cristo nela em cada parte, para que Cristo seja engrandecido e nós sejamos humilhados e diminuamos, e somente o seu Filho amado, em que o Senhor se comprasse completamente, venha ser glorificado em nosso meio. Nós não podemos fazer isso pela força do nosso braço, nem pela inteligência da nossa mente, mas pelo poder do seu Espírito nós rogamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse terrível relato da descida de Deus no Monte Sinai é um dos grandes pontos altos do livro do Êxodo. A gente tem 3 grandes eventos no livro do Êxodo. A primeira parte do livro do Êxodo, como a gente já viu, culmina na travessia dos israelitas no mar. O mar se abre, engole os egípcios, eles atravessam em terra seca, e tudo que veio antes culmina nesse livramento de Deus do cativeiro, do exílio, da escravidão egípcia. Esse é o primeiro grande ato de Deus aqui no livro do Êxodo. Eles passam pelo mar. O segundo grande ato de Deus é Êxodo 19. Deus desce no Monte Sinai. E o terceiro ato é o final do livro do Êxodo, onde Deus manda com que eles construam o tabernáculo. Então Deus livra o seu povo do Egito, se encontra com eles no Sinai, dá a sua lei e depois ordena construir o local onde ele se encontraria com o seu povo, até Salomão construir o templo e até Cristo Jesus viesse para ser o novo e final templo de Deus. Irmãos, Êxodo 19, portanto, é central para nós entendermos todo o livro do Êxodo. Deus desce aqui, ele já havia se encontrado com Moisés no Monte Sinai, lá em Êxodo 2 e 3, onde Moisés está naquela sarça ardente. Deus fala com ele ali era o Monte Sinai, e Deus fala: olha, você vai voltar para o Egito, mas você vai voltar aqui com todo o povo para me adorar, assim diz o Senhor para Moisés. Deus cumpre isso, traz o seu povo aqui, e o versículo 1 diz que no terceiro mês os israelitas chegaram lá, depois que eles saíram da terra do Egito. Em hebraico eles não tinham essa noção de mês que a gente tem hoje em dia. Eles falavam de luas novas, então eles contavam os meses pelas luas. Algumas traduções trazem luas novas. Então, na terceira lua nova, que é o terceiro mês, eles caminharam no deserto então por 2 meses e meio. No terceiro mês eles chegam ao pé do Monte Sinai, e eles vão ficar aqui no Monte Sinai até Números capítulo 10, versículo 10. Então a estadia e o acampamento deles ao redor desse Monte Sinai é a grande passagem aqui de todos os 5 livros de Moisés. Então a gente vai passar a segunda parte do livro do Êxodo, todo o livro de Levítico e a primeira parte do livro de Números aqui acampados ao pé desse terrível monte, o Monte Sinai, onde é a preparação para Êxodo capítulo 20 ao 24, que é o estabelecimento da aliança de Deus com o seu povo aqui no pé do monte. Então, quando a gente fala de antiga aliança ou de Antigo Testamento, ou de aliança sinaítica, ou aliança mosaica, ou aliança de Deus com os israelitas, nós estamos falando de Êxodo 20 ao 24, que é o livro da aliança, e a preparação para a antiga aliança, para o Antigo Testamento, é Êxodo 19, a manifestação de Deus aqui no Monte Sinai. E nesta manhã nós vamos ver 3 coisas. O Êxodo 19, Moisés divide ele em 3 grandes momentos. Primeiramente, verso 1 até o verso 9, essa é a primeira aproximação deles, e eles vão descobrir 2 coisas muito importantes aqui. Eles já descobriram quem é Deus. Deus se revela para eles como Yahvé. Yahvé significa aquele que é, ou seja, o Senhor soberano sobre todas as coisas. Essa é a principal mensagem do Êxodo, quem Deus é. Ele já começa o capítulo 3 de Êxodo se revelando para Moisés: eu sou o que sou, e Yahvé vai libertar vocês do Egito. Mas aqui vamos descobrir mais 2 coisas. Primeiro, quem eles são, e mais importante, de quem eles são. Então Deus vai revelar para Moisés falar para os israelitas quem eles são, e o mais importante, que eles pertencem agora a Deus. Verso 2: tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam, e Israel ficou acampado ali em frente do monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos israelitas. Ele vai lembrar que ele libertou eles do Egito há 3 meses atrás.
Vistes, verso 4, que fiz aos egípcios e como carreguei eles sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Então essa imagem de asas de águia, Moisés vai dizer depois do Deuteronômio, que é a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. E Isaías vai dizer que essa coluna que Deus vai acompanhando e guiando Israel no deserto é o próprio Espírito Santo, que em toda a Bíblia é descrito em uma figura aviária. O Espírito pairava sobre a antiga criação em Gênesis 1:2. Noé solta uma pomba, depois da terra virar aquela água caótica de novo no dilúvio, a pomba vai e a nova criação começa a surgir com a soltar dessa pomba. E aqui no livro do Êxodo, o Espírito Santo vai guiando eles, pairando sobre eles como uma águia, nessa nuvem da manifestação da presença do Espírito, libertando e guiando eles até onde Deus havia designado, que é aqui no Monte Sinai, e até eles chegarem em Canaã. Verso 5: Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então o estabelecimento da aliança de Deus aqui em Êxodo 20 ao 24, Deus está dizendo: olha, se vocês guardarem a minha aliança, a minha palavra, vocês vão ser minha propriedade exclusiva. E aí Deus vai corrigir qualquer erro aqui. Ele vai dizer: olha, toda a terra é minha. Não quer dizer que vocês vão ser meus e o restante vai ser dos demônios, ou do diabo, ou dos deuses pagãos, ou eu vou deixar a terra ao meu prazer. Não, toda a terra pertence a mim. Eu sou o dono de toda a criação, porque eu criei todas as coisas. Todos eles vão um dia responder a mim no julgamento final, em outras palavras, mas vocês serão minha propriedade exclusiva. E a linguagem de propriedade é meio escandalosa para nós, pós-escravidão, né, dos africanos, dos negros, também dos índios, mas na Bíblia isso é positivo. Nós somos escravos de Deus. E a alternativa é: você vai ser escravo do diabo e de si mesmo, e isso vai te levar à morte. Mas não existe nada mais glorioso, mais bonito, mais prazeroso, mais libertador do que ser escravo de um Senhor que é absolutamente bom e a própria bondade em si. Nós vamos ser propriedade exclusiva. Deus vai olhar para Israel com um carinho especial, com um amor especial, eletivo e redentor. E o verso 6 continua dizendo: mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Gênesis capítulo 1, 2 e 3, que a gente viu no começo desse ano. Adão e Eva eram rei e rainha da criação, sacerdote e sacerdotisa da criação. Eram para eles reinar e expandir o Éden por todo o mundo, ministrando aos seus filhos como sacerdotes, dominando sobre a serpente, expulsando elas do jardim templo que era o Éden, e espalhar o domínio de Deus, o reino de Deus por toda a terra, procriando imagens perfeitas que seriam seus filhos e filhas. Eles pecam, agora eles são reis perversos, debaixo do reinado do próprio diabo, que é a serpente. Eles são expulsos do reino de Deus, que é o Éden, e eles são sacerdotes agora da maldade, do pecado e do diabo. A imagem de Deus continua, mas ela é virada de ponta cabeça. Eles continuam com as funções de rei e rainha, sacerdote, sacerdotisa, profeta e profetisa da criação, mas agora em serviço do diabo e do pecado. Deus está trabalhando desde então para restaurar a sua imagem e semelhança. E agora com Israel, que a gente viu no capítulo 1, que é o Adão coletivo, é uma recapitulação de Adão. Ele começa a estabelecer o seu reino teocrático, e Israel seria então um reino de sacerdotes. O reino tipológico de Deus no Antigo Testamento é inaugurado aqui na nação de Israel, e eles seriam sacerdotes diante de Deus.
Ou seja, é claro que eles teriam a tribo de Levi para serem seus sacerdotes, peculiares e especiais, mas no sentido mais amplo, Deus está dizendo que todo o povo de Israel, em um sentido lato e amplo, seriam reis e sacerdotes. Ou seja, eram para eles ser ministros de Deus e mediadores de Deus para o mundo. Ok? E quando a gente vai para o Novo Testamento, essa mesma frase, reino, sacerdotes e propriedade exclusiva de Deus, é aplicado agora à igreja. E isso significa, primeiramente, que a igreja é o novo e verdadeiro Israel. Nós, brasileiros pagãos do século XXI, somos, espiritualmente falando, os verdadeiros israelitas. Não há uma descontinuidade. Israel era uma coisa, a igreja é um parênteses na história, como diriam os nossos irmãos dispensacionalistas. Depois Israel vai voltar a ser nação no milênio antes da volta de Jesus. Não, existe uma continuidade do povo de Deus, e a igreja, composta agora de todas as tribos da terra, de todos os povos, judeus e não judeus, somos o povo de Deus. Agora, vamos ler 3 versículos no Apocalipse que retomam Êxodo 19, 6. Abram comigo em Apocalipse capítulo 1. O apóstolo João, na ilha de Patmos, escrevendo o último livro do cânon, vai voltar a Êxodo 19, 6 por 3 vezes. Isso é muito significativo para nós nessa manhã. Apocalipse capítulo 1. Verso 1 ao 3, João vai dizer que esse livro é um gênero literário chamado apocalíptico, mas também é um livro profético, e o verso 4 vai dizer, mas também é uma carta às 7 igrejas. Versos 5 ao 7 diz assim, ele vai falar no verso 4, graça e paz, da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Verso 5, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos amou e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Então eu quero que vocês reparem aqui que, primeiro, Jesus nos amou assim como Deus amou Israel no Antigo Testamento. Ele nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, ou seja, Yahvé liberta Israel do Egito pelo sangue da Páscoa do Cordeiro, lá de Êxodo 12. A expressão aqui é a mesma. Jesus, como Cordeiro Pascal, ele nos liberta não do Egito, não de alguma escravidão política, física e nacional. Ele nos liberta de uma escravidão espiritual. Ele nos libertou dos nossos pecados. Verso 6, Êxodo 19, 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para Deus seu Pai. E o reino de Deus agora é o reino de Cristo. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. E Ele vem como as nuvens. Ou seja, assim como Deus desce no Monte Sinai na nuvem da sua presença, Jesus vai voltar com a mesma nuvem da manifestação da presença de Deus. E agora não só os israelitas, mas todos os olhos verão a volta de Yahvé em carne, Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 5. Capítulo 5, ninguém na criação era digno de abrir o livro dos atos redentores e de julgamento de Deus. João chora muito, porque se ninguém consegue abrir o livro, Deus não vai agir soberanamente para salvar o seu povo e condenar o mundo. Então, um dos anjos, um dos anciãos, disse para João: não chores,
O leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, venceu para abrir os livros e desatar os selos. E o verso 9 diz assim: os santos cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com seu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Quando que nós reinaremos sobre a terra? Abra comigo na última passagem, Apocalipse capítulo 20. E eu não vou ter tempo de argumentar a interpretação aqui, eu vou apenas declarar para vocês. Apocalipse 20, que fala do milênio, dos 1000 anos, onde o diabo é preso para não poder destruir a igreja, e a igreja reina por esses 1000 anos. Verso 6. Apocalipse 20, verso 6, assim: bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Na Bíblia, na literatura judaica, 1000 anos é sempre simbólico para se referir a um longo período de anos. Salmo 90 diz: um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Não quer dizer que passou 1000 anos literais na terra, agora ou quem passou um dia para Deus. Não, significa que para Deus um longo período de tempo é a mesma coisa que um curto período de tempo, e um curto período de tempo é a mesma coisa que um longo período de tempo, porque Deus está acima do tempo. Então, quando João fala dos 1000 anos, é um período simbólico de uma grande extensão de tempo, e esse período é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, onde o diabo é amarrado. Em que sentido? O diabo não consegue parar a igreja como um corpo orgânico e poderoso e missionário para espalhar o evangelho em toda a terra. A igreja triunfa e permanece porque o diabo não consegue enganar nós ao ponto de nós perdermos a verdade do evangelho. E nesses 1000 anos nós reinamos como sacerdotes de Deus e de Cristo. Nós reinamos através da cruz, que a gente já viu isso em Gênesis. Nós reinamos através do serviço, através da humildade, através de darmos a nossa vida para o nosso próximo, para que eles conheçam a Cristo. A aplicação prática de tudo isso é o texto que nós lemos. Abra lá comigo em 1 Pedro capítulo 2. Pedro capítulo 2, ele vai dizer que Jesus é a pedra angular do templo de Deus. E ele vai dizer que nós somos o templo de Deus, a igreja, e cada um de nós somos pedras vivas nesse templo. Cada um de nós temos a nossa função e a nossa importância nesse grande templo de Deus que é a igreja, e nós somos pedras vivas. Mas nós não somos apenas o templo do Espírito e pedras vivas. 1 Pedro 2,5 vai falar que nós somos também sacerdotes santos. E a função principal do sacerdote aqui, 1 Pedro 2,5, vamos ler: vós também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim, ou seja, a propósito de que vocês ofereçam sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então a primeira função de um sacerdote é cultuar a Deus e levar os outros a cultuarmos a Deus, a sermos mediadores culticos entre Deus e o povo. E Pedro está dizendo que todos nós somos sacerdotes. Todos nós. Não é o pastor que é o sumo sacerdote, não. O sumo sacerdote é só Cristo. Abaixo dele, a igreja é um reino de sacerdotes. Todos nós
ministramos uns aos outros e todos nós vamos a Deus em culto, adoração, oração e louvor. Vocês não precisam de mim, do Kaique ou de qualquer que seja, para cultuar a Deus. Isso os reformadores, aproveitando os 505 anos da forma protestante, eles resgataram. Ao final da Idade Média, os católicos vão dizer o seguinte: olha, o sacerdote é o Papa, os cardeais e os padres. Vocês não são sacerdotes, vocês são mero povo simples e leigo e burro. Em outras palavras, vocês não podem se achegar a Deus por vocês mesmos. Vocês precisam da mediação da Igreja Católica, da mediação do Papa, da mediação dos santos que já morreram, da mediação dos anjos, da mediação de Maria, para depois, 365 mediadores depois, vocês chegarem a Jesus, se achegarem a Deus. Lutero vai dizer: isso não tem o menor sentido. Apocalipse 1, 5 e 20. Cristo derramou o seu sangue para fazer com que todo mundo na sua igreja seja sacerdote e possa se achegar a Deus por meio de Cristo, que é também Deus, sem precisar de nenhuma outra mediação. Nós somos sacerdotes e isso não é uma implicação de você cultuar Deus na sua casa sozinho e não precisar da igreja. Não, a igreja é o reino do sacerdote. Se você é sacerdote, você vai se juntar com o reino do sacerdote, que é a igreja, para juntos nós cultuarmos a Deus e celebrarmos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, nosso sumo e supremo sacerdote. Então, primeira coisa, o Monte Sinai vai nos dizer que só Moisés podia subir até o topo. Agora o topo desceu até nós, que é Cristo, e todos nós, com o véu rasgado, podemos ir até a presença de Deus. O Monte Sinai é um grande alerta de que nós, por nós mesmos, não podemos subir até o topo do monte para nos encontrarmos com Deus. Essa era a antiga aliança, mas na nova aliança, cada um de nós já estamos, não no topo de uma montanha no Horebe, no deserto do Monte Sinai, mas nós adentramos as próprias região celestial, nossa oração chega até Deus, e Apocalipse 5 fala que Deus recolhe nossas orações, nossa oração em taças de ouro, e nós podemos louvar ao nosso Senhor Jesus juntos. Segunda implicação, 1 Pedro 2, verso 9 e 10. Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que anuncieis as grandezas daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O papel de Israel no Antigo Testamento não era se fechar para as nações, como ele se fechou. O papel de Israel era para ser luz para as nações. O papel de Israel era um papel missionário. O livro do Êxodo é um livro missionário. Era para eles, como reino de sacerdotes, mediadores entre Deus e o mundo, espalhar a palavra de Deus por toda a terra. Isso é que, quando Deus diz: vocês serão um reino de sacerdotes, não é vocês construírem muros e virar um monastério, não. Vocês são sacerdotes. Isso significa que o ímpio precisa da sua mediação, em termos do Antigo Testamento, para eles realmente me conhecerem. Israel falha, se fecha, se enclausura, e na época de Jesus eles vão dizer: olha, para você ser salvo, você precisa se tornar um israelita, se circuncidar, aderir às nossas normas. Eles não estavam sendo luz para as nações, eles estavam sendo trevas para as nações. Mas agora o novo Israel, o Israel escatológico e final, que somos nós, fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Para quê? Para anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nós não estamos mais nas trevas do Monte Sinai, estamos na luz do Evangelho, e a nossa função como reis e sacerdotes,
rainhas sacerdotisas é mediar o Evangelho, proclamar o Evangelho, proclamar o que Deus tem feito em Cristo por nós, e assim sermos luz para as nações. Então nós devemos adorar a Deus como sacerdotes, proclamar para este mundo de trevas a luz do Evangelho e não nos fecharmos em nós mesmos. E terceira e última aplicação dessa parte, voltem comigo lá em Êxodo 19, verso 9, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e sempre creiam em ti. A aplicação dessa primeira parte, que termina com o verso 9, é tudo isso: sermos reis, sacerdotes, louvarmos a Deus, proclamarmos a grandeza de Deus. Tudo isso está no enquadro da fé. Deus está fazendo tudo isso para quê? Para que o povo de Israel creia sempre em Moisés. Moisés, como um tipo de Cristo, vai nos apontar para a nossa fé em Jesus. Ou seja, você só vai ser um rei e sacerdote, você só vai ser um povo exclusivo de Deus, você só vai ser nação santa se a sua confiança, a sua fé está depositada no novo Moisés, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E repare, esta é a última vez até Deuteronômio que Moisés vai usar a palavra fé num sentido positivo. Deus fala para que eles creiam sempre em ti. Todas as vezes, daqui até o final do último livro de Moisés, Deuteronômio, que Moisés usa a palavra fé ou o verbo crer, vai ser no sentido negativo, porque os israelitas, mesmo vendo o Monte Sinai fumegando e tremendo e em chamas, eles não creem em Moisés. Eles não acreditavam em Deus, mesmo vendo tudo isso. Isso quer dizer que a fé não pode ser por aquilo que a gente vê. Isso pode ser uma falsa fé. A fé é sempre o direcionamento do nosso coração até Cristo, e isso é invisível aos nossos olhos. Então, louvem a Deus como sacerdotes, ministrem as pessoas que estão ao seu redor, que são ímpias, como sacerdotes, e creem em Cristo Jesus, para ser nação santa. Reparem comigo, irmãos, nação santa só teve duas, que na verdade é uma só: Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. A igreja é a única nação santa, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. É a igreja. A gente não parece uma nação, por quê? Porque a gente está espalhado pelo mundo, a gente não tem um RG comprovando, a gente não tem a cidadania física comprovando, mas nós somos a embaixada da nossa pátria vindoura, que é a Nova Jerusalém. O Brasil nunca vai ser nação santa. Os Estados Unidos nunca vai ser nação santa. Qualquer nação física e geográfica deste mundo nunca, infelizmente, jamais vai ser uma nação santa. Século XVI, XVII, a época dos reformadores puritanos, os católicos romanos, todo mundo acreditava que Portugal era a nação santa e eleita, ou que a Espanha era a nação santa e eleita. Muitos puritanos fugiram da Inglaterra por perseguição, e por que eles chamaram de hoje os Estados Unidos? Nova Jerusalém, Nova Canaã, Nova Inglaterra, porque eles acreditavam que ali eles conseguiriam estabelecer o reino de Deus como uma nação física e geográfica. Eles conseguiram isso? Não. E isso mostra no dia de hoje, segundo turno da eleição, a idolatria de uma multidão de evangélicos que acham que se um ou outro candidato ganhar, nossa, e eu ouvi isso no WhatsApp a semana toda, eu fiquei até verde de nojo.
Não, a nação se humilhou lá no Distrito Federal e orou a Deus, e Deus vai ouvir nossa oração, e o candidato tal vai ser eleito, como um sinal da bênção de Deus para nós. Isso é a maior ponto da carochinha, fábula maldita que nós colocamos no nosso coração. Se o Papa for eleito presidente de uma nação, não vai ser. Se o John Piper for presidente da nossa nação, nunca seremos uma nação santa enquanto o Brasil. Porque a Bíblia nunca disse uma coisa dessa. A Bíblia fala que a única nação santa é o povo de Deus, a igreja. E o nosso presidente é Jesus Cristo como nosso Senhor. E Ele rege a sua nação com o cetro da sua palavra, debaixo das suas igrejas locais, que somos nós. Em segundo lugar, verso 10 ao 15 de Êxodo 19, vai colocar para nós o ser mais intolerante que existe, que é o próprio Deus. Deus não tolera que ninguém suba ao Monte Sinai. Ele não tolera que ninguém chegue perto do Monte Sinai, porque Deus desceu sobre o Monte Sinai e ali está a sua presença. E Ele diz: se alguém tocar o monte, vai ser morto. É igual a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não podem comer dela porque vocês vão morrer. Aqui Deus desce no Monte Sinai e diz: agora sim, vocês não podem nem chegar perto nem tocar. Deus não tolera nem mesmo um animal chegar perto do Monte Sinai. E Ele diz: olha, vocês vão ter que se purificar, se santificar, e vocês vão ter que lavar as suas roupas, porque eu não tolero nem mesmo sujeira nas suas roupas. Por quê? Porque para vocês se chegarem a mim, vocês precisam ser santos, separados, puros, santificados, sem nenhuma mácula, sem nenhuma sujeira, sem nem nada que vos desaprove. Porque se vocês adentrarem o monte em pecado e sujeira, eu vou matar vocês na hora. Deus não tolera que o seu povo, propriedade exclusiva, sua nação santa, seu sacerdócio real, seu reino de sacerdotes, nem mesmo Israel pode subir à presença de Deus. Só Moisés, que ele santifica, pode ir até o topo onde ele está se manifestando ali. E a gente vive numa época em que tolerância é a grande virtude e é o grande engano. Eles vão dizer para nós: vocês precisam ser absolutamente tolerantes. E isso é uma impossibilidade criacional nossa. Qualquer grupinho, quer seja LGBT, quer seja religioso, quer seja político, quer seja qualquer grupo que exista, vai ser intolerante com aqueles que discordam deles. Portanto, aqueles que mais pregam tolerância acabam se mostrando no final do dia como os mais intolerantes. Por quê? Porque a tolerância absoluta é uma impossibilidade. Só que a intolerância ao mal é algo bom. Deus não tolerar o pecado é algo maravilhoso, glorioso e digno de louvor e de adoração. E reparem, irmãos, verso 11: estáis prontos para o terceiro dia. A gente não tem como provar isso, mas no Antigo Testamento, sempre que alguma coisa vai acontecer, é sempre no terceiro dia. Gênesis 22, quando Abraão ia sacrificar Isaac, diz assim que ao terceiro dia Abraão levantou os olhos e viu o monte onde Moriá, onde ele iria sacrificar Isaac. Aqui somente no terceiro dia eles poderiam se encontrar com Deus no pé do monte. E os profetas menores vão dizer assim: olha, no terceiro dia Deus vai nos ressuscitar. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que Jesus ressuscitou no terceiro dia de acordo com as Escrituras.
Então existe um padrão que sempre que Deus vai se revelar, é sempre no terceiro dia. E ao terceiro dia, depois da sua crucificação, Deus em carne se manifesta para a sua igreja e para os seus discípulos. Isso é muito interessante. Mas isso a gente não consegue, não é o ponto aqui de Moisés, mas existe um padrão em todo o Antigo Testamento de terceiro dia. Mas qual que é o ponto aqui? Deus é intolerante para com os nossos pecados. Você pode fazer o que for, você pode dedicar a sua vida à religião, às boas obras, à moralidade, a conhecer a Bíblia, você não pode se chegar a Deus. Não pode. Você pode entregar todo o seu dinheiro, a sua casa, você pode entregar o seu corpo para ser queimado em prol da causa de Deus. Você vai chegar diante de Deus e Ele vai te matar, porque você tem pecado aqui. Nada de bom que você faça, saiba ou fale, pode apagar os seus pecados. E Deus falou assim: vocês precisam até mesmo lavar as suas vestes. E essa expressão, lavar as suas vestes, João vai de novo usar em Apocalipse 7 e Apocalipse 22, dizendo assim: um anjo chega até João e diz: quem são estes que vêm da grande tribulação? E João diz: Senhor, tu o sabes. E o anjo vai dizer para João: olha, esses que vêm da grande tribulação são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e têm palmas em suas mãos. O que isso significa? Será que só alguns cristãos lavaram suas vestes na grande tribulação que vai acontecer 7 anos depois de voltar? Não. Todos os cristãos lavaram suas vestes no sangue de Cristo. Isso quer dizer que a grande tribulação começa com a morte de Jesus na cruz. Não há maior tribulação do que essa: o Filho de Deus ser crucificado. E a grande tribulação se estende até a sua segunda vinda. Ela é intensificada antes de ele voltar, mas nós já estamos na grande tribulação. Mas isso não é o ponto. O ponto é que todos os cristãos lavaram as suas vestes no sangue de Cristo. Abram comigo rapidamente no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. Verso 14, uma das últimas palavras de Cristo para nós. Apocalipse 22, 14: bem-aventurados que lavam as suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Verso 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Em outras palavras, nós já lavamos as nossas vestes no sangue de Cristo e ainda não lavamos, nós ainda vamos lavar para entrarmos no novo céu e na nova terra de forma perfeita. Ou seja, tanto na igreja quanto na Nova Jerusalém, não se é permitido pessoas que amam e que vivem em pecados e que não se arrependem dela. Por quê? Aqui está a presença de Deus de forma simples e gloriosa ao mesmo tempo. E a igreja vai consumar todas as coisas quando Cristo consumar todas as coisas na nossa nova terra. E adivinhem, não vai poder entrar lá ninguém que ama e pratica qualquer tipo de pecado. Como que a gente entra na igreja e na Nova Jerusalém? Pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, tão eficaz, que no momento que você crê nele, toda a multidão dos seus pecados, passado, presente e futuro, são lavados. Ao ponto de Paulo gritar em Romanos 8, já não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a única chave de entrada para a presença de Deus, para o reino de Deus, aqui e lá. Lavar-nos no sangue de Cristo. Em terceiro e último lugar, volto para Êxodo 19, verso 16 ao 25.
O pastor voltou, mas já 45 minutos pregando, ainda nem faz aplicações. Misericórdia. Êxodo 16 ao 25. Deus desce no Monte Sinai. Verso 18: o Monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava e Deus respondia por meio do trovão. Verso 20: e tendo o Senhor descido sobre o Monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá, e o Moisés subiu. O que significa isso, irmão? O Monte Sinai é o templo provisório de Deus. Em todo o templo de Deus tem 3 partes. Nós temos o pé do monte, onde o povo poderia ir. Isso se refere aos átrios do tabernáculo do templo, onde o povo poderia ir também. O meio do Monte Sinai, Arão e os sacerdotes poderiam ir. Isso tipificava a parte santa do templo, onde só os sacerdotes poderiam ir. E no topo do monte, só Moisés poderia ir. Assim como só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, poderia ir. E onde Deus se manifesta, o templo, ali é um lugar terrível. Êxodo 19, verso 16 ao 25, forma o pano de fundo de Atos 2. Deus se manifesta aqui em fogo, em fumaça, em tempestade, em vento. E quando Jesus ressuscita e assenta a destra de Deus, ele derrama o Espírito. Em Atos 2, o Espírito é derramado, e ele se manifesta como um vento impetuoso, um vento de tempestade terrível, e com línguas de fogo, para pousar no seu último templo, não um monte, não uma montanha, mas ele pousa sobre a igreja. O Monte Sinai aponta para nós, para a igreja, enquanto templo de Deus. O monte mudou, mas o Deus que se revela não. O mesmo Deus terrível que se manifesta em fogo é o mesmo Deus que se manifesta a nós pela proclamação da palavra dele, e ele é um fogo consumidor e terrível. 3 aplicações práticas rápidas para nós de como o Novo Testamento entendeu e aplicou o Monte Sinai. Primeira coisa, o Monte Sinai nos ensina a amarmos e valorizarmos, acima de todas as coisas, Jesus Cristo nosso Senhor. Como? O Evangelho de Mateus tem o que nós chamamos de teologia dos 3 montes. Existem 3 montes no Evangelho de Mateus, e os 3 têm como pano de fundo Êxodo 19. O primeiro monte é o monte do sermão, 5 ao 7 de Mateus. O segundo monte é o monte da transfiguração, Mateus 17. E o terceiro monte é o monte da crucificação, Mateus 26 e 27. No primeiro monte, o monte do sermão, o sermão da montanha, Jesus se coloca como Deus que legisla, que dá a sua lei para o seu povo, que agora são seus discípulos. Ele vai dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Ele não está dizendo uma tradição dos anciãos, não. Ele está citando os 10 mandamentos que a gente vai ver na semana que vem, Êxodo 20. Quem disse isso para os antigos? Deus. Yahvé, como legislador do seu povo, ele diz: não matarás. Jesus, como Yahvé encarnado, o novo legislador, trazendo a sua nova lei, ele diz: mas eu vos digo, se você olhar para uma mulher com desejo impuro, você já cometeu adultério no seu coração. Ele estreita, amplia a lei, mas quando ele diz eu vos digo, a palavra dele agora, a lei que ele está dando, é superior à lei que Deus deu em Êxodo 20. Essa é o que Paulo vai falar de a lei de Cristo lá em 1 Coríntios 9. A nova lei, que está em continuidade com a lei do Antigo Testamento, parece que ela é nova. Existe uma descontinuidade, existe um aprofundamento, porque a lei agora está em nossos corações, e habitados pelo Espírito nós cumprimos a lei. Ele se coloca como Senhor, o
novo legislador sobre o seu povo. Em Mateus 17, ele chama Pedro, Tiago e João, sobe até o monte da transfiguração, aparece quem? Moisés e Elias. As vestes de Jesus se resplandecem e uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Os discípulos tremem de medo, assim como os israelitas tremeram no Monte Sinai, e Jesus se coloca aqui como o novo Moisés. Moisés desce da montanha do Sinai com o rosto brilhando. Aqui o novo Moisés inteiro resplandece como o sol, e ele é o nosso novo mediador da nova aliança. E o monte da crucificação. Em Mateus tem alguns detalhes exclusivos que não tem em Marcos, Lucas e João. O monte do Gólgota, o monte da caveira, e Yahvé de novo está ali no monte. Era meio-dia, trevas cobriram os céus como trevas cobriram aqui o Monte Sinai. Mateus vai nos dizer que o Monte Gólgota e a região ao redor teve um grande terremoto, assim como o Monte Sinai tremia. Mas agora Deus em carne é crucificado em nosso lugar. Ele é rejeitado por Deus, porque um pecador subiu até o topo da montanha e ele é morto. Mas a sua morte, Mateus vai nos dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Os mortos em Jerusalém se ressuscitaram. E nós agora temos acesso a Deus por meio de Cristo. O Monte Sinai, através de Mateus, nos ensina a valorizarmos a palavra de Cristo, a mediação de Cristo e a morte de Cristo em nosso lugar, para nós chegarmos até a presença gloriosa de Deus. Segundo lugar, Êxodo 19 nos ensina a valorizarmos a nova aliança. Em Gálatas capítulo 4, uma passagem dificílima, Paulo vai dizer o seguinte: olha, o Monte Sinai, que também é um tipo de Agar, que Abraão casou com Agar. Agar é um tipo do Monte Sinai, e o Monte Sinai, Deus se manifestou de forma terrível. E isso foi provisório para o Antigo Testamento. Ele vai dizer: olha, você é cristão, se você quiser voltar para o Monte Sinai, não há salvação lá, só existe escravidão, não existe liberdade. Se vocês querem voltar para o legalismo, vocês da Galácia ou Gálatas, se vocês quiserem voltar a obedecer a lei de Moisés assim como ela é, e não a lei de Cristo como ele trouxe, vocês estão voltando para o Monte Sinai. E lá não tem nada além de fogo e condenação e escravidão, não há liberdade lá. Ele vai dizer: do outro lado existe um novo monte, o Monte Sião, que é a nova aliança em Cristo. E é em Cristo, na nova aliança, que nós temos libertação dos nossos pecados. E isso nos leva à nossa última aplicação. Abram todos comigo em Hebreus capítulo 12. Em terceiro e último lugar, o Monte Sinai nos ensina a valorizarmos a igreja. Hebreus capítulo 12 vai nos ensinar isso tudo, que a gente precisa valorizar a Cristo, a nova aliança e a igreja. Porque o que nós temos aqui, irmãos e irmãs, é infinitamente maior e mais glorioso do que Êxodo 19. Hebreus capítulo 12, verso 18. Vocês ainda não chegaram ao monte palpável, em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras que os que a ouviram suplicaram que não lhes falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés disse: eu estou aterrorizado e tremo. Onde nós chegamos? Verso 22. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis números de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor, mais alto do que o sangue de Abel.
E a aplicação de Hebreus para nós terminarmos, verso 25 ao 29 é o seguinte: olha, se aqueles que ouviram as palavras do Monte Sinai, por 2 ou 3 testemunhas, eram apedrejados e mortos, quanto mais nós, que ouvimos a palavra final de Deus no Evangelho, se nós não perseverarmos na fé e na comunhão da igreja, que é o contexto de Hebreus, eles estavam sendo tentados a abandonar a igreja, quanto mais nós, não haverá esperança para você e para mim, se nós abandonarmos o Evangelho e a igreja de Deus mesmo. Porque a presença de Deus está aqui na igreja. E Hebreus 12 vai terminar dizendo: o nosso Deus é um fogo consumidor. É o mesmo Deus, só que agora na igreja ele é ainda mais terrível. Se você abandonar as palavras do Evangelho, só resta uma expectativa terrível de fogo e juízo. Mas se nós perseverarmos, nós chegamos até Jesus, chegamos até o seu sangue, chegamos até a igreja, que é o Monte Sião, chegamos já na Nova Jerusalém, em determinado sentido. E nós estaremos lá, irmãos e irmãs, juntos na Nova Jerusalém, que o templo cobrirá toda a terra, louvando como sacerdotes perfeitos, como reis e rainhas perfeitos, ao nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Tem um bom momento breve de oração, silenciosa, eu já irei encerrar.